menor do que beta, tá f, uma função de classe C1 em alfa beta. Classe C1 quer dizer contínuo, diferenciável e com derivada contínua no intervalo alfa beta. Bom? E gama, a curva descrita pela equação R igual a f de θ. Tá certo? Com θ no intervalo alfa beta. Eu só estou interessado no pedaço restrito ao intervalo alfa beta. Que foi? Tá bom? Então observe, ó. Tá aqui o eixo polar e eu vou desenhar uma situação geral, tá? Então tá aqui o eixo polar e digamos que tá aqui a curva, tá? Vou pegar aqui, fazendo isso. Então, R igual a f de θ. R igual a f de θ. E eu vou colocar aqui o alfa. Ó. Vou colocar aqui o alfa, tá? O ângulo alfa. E aqui, digamos, o ângulo beta. Tá certo? E aqui o ângulo beta. Tá certo? Então tá aí. E eu quero o comprimento desta curva. O comprimento dessa curva aqui. Aí eu vou fazer o seguinte. Tá certo? Digamos que eu pegue, ó. Digamos que eu pegue esse pedaço aqui, ó. Né? Eu quero esse comprimento aqui, então eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou pegar, tá? E vou fazer o seguinte. Primeira coisa a observar, com x igual a R, cosseno de θ e y igual a R seno de θ, que são as fórmulas que dão a mudança de variável de coordenadas polares para coordenadas cartesianas, tem-se o seguinte: quem é dx dθ, o quadrado disso, mais o quadrado do dy dθ. Porque x é função de θ, né? O r é função de θ, r é f de θ, então x é função de θ e y é função de θ. E x como função de θ é uma função de classe C1. E o y como função de θ também é uma função de classe C1. E além disso, quanto é que dá isso aqui? Isso aqui dá igual a... Quem é dx dθ? É dr dθ, cosseno dθ, tá certo? Dr dθ, cosseno θ, menos r seno de θ. Isso aqui é o quadrado. Mais, tá bom? O dy dθ. Então, o dy dθ fica dr dθ seno de θ mais r cosseno de θ. Isso aqui é o quadrado. Agora quanto é que dá isso? Quadrado disso.
Isso aqui dá dr dθ ao quadrado, vezes o quê? Cosseno ao quadrado de θ, menos 2r dr dθ, cosseno de θ, vezes o seno de θ, mais R2 seno ao quadrado de θ, mais, aqui ó, fica dr dθ ao quadrado seno ao quadrado de θ, mais 2r dr dθ seno de θ vezes o cosseno de θ, mais R2 cosseno ao quadrado de θ. De modo que quando eu somar, ele vai embora. E esses dois, coloco dr dθ ao quadrado em evidência, vai ficar dr dθ ao quadrado, vezes cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de θ, que dá 1. Tá certo? E mais o quê? Mesma coisa, R2 seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, R2 vezes a soma do quadrado do seno com o quadrado do cosseno em θ, que dá 1. Então, quanto é que dá isso? Então, só isso aqui. E é esse resultado que eu vou guardar aqui, vou botar logo a resposta. Vou precisar de espaço, e isso dá quem? Dá o dr dθ ao quadrado mais o quê? Mais o R2. Tá bom? Então, dá isso aí. De modo que eu vou apagar isso aqui e vou continuar o seguinte. Olha aqui, ó. Agora observe o seguinte. Pegue um pedaço dessa curva, vou separar essa curva em pontos, de modo que os pedaços sejam gráficos de funções. Y como função de x ou x como função de y. Tá? Ou seja, eu vou colocar o sistema de coordenadas cartesianas aqui. E aqui, de modo que aqui é o x e aqui é o y. E vou separar essa curva em pontos, ó. Vou pegar ela daqui para cá, separar aqui e separar esse pedaço. Tá? Separar aqui, não sei, e esse pedaço. Porque observe, ó, esse pedaço aqui é o gráfico de y como função de x, não é? Esse aqui é o gráfico de uma função que dá x como função de y, certo? Não dá y como função de x, mas dá x como função de y. Esse pedaço aqui dá o quê? Dá y como função de x. Esse pedaço aqui dá x como função de y. E esse pedaço aqui dá y como função de x. Tá certo? Você quebra os dois, você vem até aqui, ó. Né? Aqui dá y como função de x. Aqui, ó. Você pode quebrar aqui. E aqui dá x, como, esse pedaço aqui dá y como função de x, esse último. Tá? Como é que ela faça aqui, para não ter que dividir mais, fazer assim. Tá certo? Tá bom? Tá? Ora, vamos pegar então um pedaço que seja assim, ó, entendeu? Olha aqui. Suponha que a situação aqui é essa, ó. Suponha que a situação é essa daqui. Suponha que eu tenho aqui o alfa e o beta.
e que a minha curva seja um gráfico de y como função de x. Tá? A minha curva R igual a f de θ seja o gráfico de y como função de x. Então está aqui, vou colocar o sistema de coordenadas cartesianas, tá? E o sentido de ela está sendo percorrida assim. E observe que beta corresponde a um ponto B. Então B. O alfa corresponde a um ponto A, ou seja, a abscissa desse ponto é A. E aqui você tem o caso em que o x como função de θ é uma função estritamente decrescente. Isso se a derivada for negativa. Tá? O x está diminuindo, o x está estritamente decrescente. Ó. O x está estritamente decrescente. Então, se você estiver numa situação, se o dx dθ, x é a função de θ, se o dx dθ é negativo no intervalo alfa-beta, tá? Se o dx dθ é negativo no intervalo alfa-beta, suponha que você tenha isso, tá? Aumentando θ, o x cresce de modo que, bem, x é diferenciável em relação a θ. Então, se você pegar o intervalo onde o dx dθ é negativo, então você tem claramente que o θ se escreve como g de x, θ é g de x, qualquer que seja x no intervalo BA, onde a função g, que vai do intervalo BA no intervalo alfa-beta, ela é de classe C1. Isso quem diz isso? Teorema da função inversa. Porque se o dx dθ é negativo, então eu tenho o dθ dx como sendo o inverso do dx dθ, teorema da função inversa. Então, se o dx dθ é negativo no intervalo alfa-beta, onde quem é o A? Quem é o A? Quem é o A? O A aqui é o x quando θ é igual a alfa. E quem é o B? Quem é o B? É o x quando θ é igual a beta. Entendido? Θ igual a beta. Nesse caso aqui, x como função de θ é uma função estritamente decrescente. Então você tem isso aqui, tá? Onde g de BA em alfa-beta, claro, quem é g de B? G de B não é o alfa, é o beta. Quem é o g de A? Quem é? É o alfa. Tá certo? G de A é o alfa, G de B é o beta. Tá bom? Então, ao contrário, ó. Por isso que é G de B é beta. Daí, por composição, o y é h de x. A função h de x, onde a função h de BA, no intervalo BA em R, é de classe C1. É de classe C1. Porque, veja, x, ó, quem é x? X é f de θ, cosseno de θ. Correto? Então, x como função de θ é função de classe C1. Nessa condição aqui é invertível. Então, eu vou escrever o θ como
função g de x, onde g é de classe C1. Mas aí quem é o y? É f de g de x, que é de classe C1, composição de duas funções de classe C1, vezes o cosseno de g de x. Composição de duas funções de classe C1, o y é função de x de classe C1. Entendido? Então agora você tem y é h de x. E quem é o gráfico da h? O gráfico da h é exatamente esse pedacinho aqui. Esse pedacinho aqui, ele virou o gráfico de quem? Da função h. E eu tenho como calcular o comprimento desse gráfico. Tá certo? Assim, tá? Quem é o comprimento, tá? Quem é o comprimento, tá certo? L do gráfico da H. Quem é o comprimento do gráfico da H? Que é essa curva aqui. Quem é o L? Quem é o comprimento aqui? Quem é o comprimento do gráfico da H? O comprimento da curva, quem é? É a integral de quanto a quanto? De B a A, de B até A, tá? Da raiz quadrada de 1 mais a galinha de x ao quadrado, integral em x. Ou seja, o dy dx ao quadrado dx. Tá? Só que levando para θ, agora eu vou levar a integral para θ. Como? Como eu vou levar a integral para θ? Porque eu quero a integral em θ. Em θ. Bem, isso aqui fica a integral de quanto a quanto? 1 mais, pela regra da cadeia e pelo teorema da função inversa, pela regra da cadeia, dy dx é dy dθ vezes dθ dx. Só que pelo teorema da função inversa, dθ dx é 1 sobre dx dθ. Então isso aqui fica 1 mais o quê? Fica quadrado de quem? De dy dθ, derivada de y em relação a θ, sobre o quê? Dx dθ. Isso aqui é o quadrado. Vezes o dx, mas o dx é dx dθ, dθ. E a integral fica, quando o x é b, quanto é o θ? Beta. Quando o x é a, quanto é o θ? Θ é alfa. Agora, isso aqui é a integral de beta a alfa. O que é que fica aqui dentro? Fica dx, quando fica dx dθ ao quadrado, mais o que? Dy dθ ao quadrado, sobre quem? Sobre dx dθ ao quadrado, vezes quem? Dx dθ, dθ. Acontece que isso aqui vai ser a integral vai ser de beta alfa. Aqui vai ficar raiz quadrada de quem é dx dθ ao quadrado mais dy dθ ao quadrado, mais R2. Dá dr dθ ao quadrado mais R2. E esse dx dθ que está dentro da raiz sai como, no denominador, módulo de dx dθ. No caso em consideração, dx dθ sendo negativo, isso dá menos o módulo do
menos o dx de θ. Aí cancela com dx de θ, só que vem menos para cá, a integral em θ. Mas isso aqui vira a integral de alfa a beta, que o sentido que eu quero, né? Integral de alfa a beta, de quem? De dr de θ ao quadrado mais R2 de θ. Então dá essa integral nesse caso. Romildo, vamos pegar um caso em que esse aqui, caso que esse aqui. Então você vê que eu já posso separar. Se eu pegar a integral desse ponto a esse, claro que isso aqui não é o alfa e o beta aqui seria um alfa 1 beltão. Agora vamos pegar uma consideração nesse caso aqui. Tá? Que eu tenho isso como gráfico de quê? Do x como função do y. Tá certo? Do x como função de y. Então vamos mudar aqui. Suponha que eu tenho assim, ó. Vou aproveitar o ensejo, tá? Pegar assim, ó. Eu vou colocar aqui desse jeito. Tá aqui o semeixo polar, tá? E eu vou pegar aqui, ó, o alfa e o beta, o alfa e aqui o beta, e tá aqui a curva, daqui para cá. R igual a f de θ. Mas quando eu coloco o sistema de coordenadas cartesianas, isso aqui eu vejo como sendo o gráfico de uma função y, x como função de y. Tá certo? Aí a consideração é, e você veja o seguinte, ó, veja a seguinte coisa, tá? Alfa, aqui o A, aqui o quê? O B. O Y como função de θ é estritamente crescente ou estritamente crescente numa configuração assim? Estritamente crescente. E aí pega uma situação em que você tem o dy de θ positivo. Se o dy de θ é positivo. É positivo em alfa beta. Então, o θ vira função de quem? De y. Qualquer que seja y pertencente aqui. Eu botei BG, não, BA, né? Antes era BA, né? Não sei porque eu usei BG, é BA, né? Tudo BA. Antes era BA, tá? Conserta aí. Agora, qualquer que seja y. Agora, no caso, é qualquer que seja y, pertencente a quem? AB. Agora é AB. Antes era BA, não tinha nada de BG. Não sei o que eu pus desse G aqui. Qualquer que seja y, pertencente a AB. Onde G é de quem? AB. Em alfa beta é de classe C1. Teorema da função inversa. Tá? Daí você tem o x como função h de y. Onde h de AB em R é de classe C1. Ou seja, isso aqui passa a ser o gráfico dessa função h, mas o x sendo função de y. Mas ele não tem outro, não tem coisa. Quem é o comprimento? Mais o quê? Aí é dx dy, que é a derivada da h em relação a y, ao quadrado. E não é de b a a, é de quem? De a a b. Mas aqui fica a integral, aí você vai para θ. Aqui é, como é que fica? Quando, quem é o x, quando θ é alfa? O x quando o θ é alfa é A. E o x não.
o y, né? E o y, quando o θ é beta, quanto é? É b, é y, tá certo? Então, fica a integral fica dx dy, integral aonde? Dy.